Salve, salve galera! Quero conversar aqui com vocês sobre o resultado do recurso extraordinário 635659. Vamos começar lembrando que ele é um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, o que foi julgado especificamente para esse caso é transformado em uma tese para ser aplicada a todos os casos no Brasil. Então, no dia 26/6/2024, o Supremo Tribunal Federal chegou a um acórdão sobre essa tese que será publicada. Foram 2 dias acompanhando o julgamento direto, 2 dias bem cansativos, com argumentações infinitas dos ministros, para chegar no seguinte resultado. Primeiro, o porte ou o cultivo de maconha que seja caracterizado para o uso pessoal não é crime. Mas, apesar disso, ele ainda é ilícito e punível com advertência, cursos sobre os malefícios das drogas e a perda, o confisco da sua maconha. Em um segundo ponto, o Supremo tenta combater o hiperencarceramento causado pela taxação de pessoas usuárias como traficantes. E para isso, o Supremo busca critérios objetivos. Então, classifica-se que o porte de até 40 gramas de maconha ou o cultivo de até 6 plantas fêmeas, critério importante, 6 plantas fêmeas, tem relativa presunção de inocência em se tratando do crime de tráfico. Em outras palavras, se você tiver 40 gramas de maconha no seu bolso ou 6 plantas na sua casa, a princípio você será julgado como uma pessoa usuária. Porém, se houver outros indícios, e esses podem ser os mais vagos possíveis, como por exemplo, você possuir uma balança na sua casa, você não pode ter uma balança para fazer pão e você não pode ter uma balança nem para pesar a própria droga. Os 40 gramas que você quer saber se você pode sair com eles no bolso sem ser considerado traficante, você não pode pesar porque em várias partes do julgamento, ministros afirmaram, se houver uma balança de precisão, se a pessoa estiver em região perto da onde se faz o tráfico, ou seja, você ainda está vulnerável. Tome cuidado. Esses são os pontos que eu pretendo destrinchar um pouco mais aqui, mas meu recado para quem assiste só até os 4h20 desse vídeo, siga tomando cuidado. Se você tem estrutura material, se você tem suporte familiar, se você sabe que caso a polícia te pegue, você vai conseguir que o seu direito seja defendido e garantido, você pode ter uma tranquilidade de saber que não, sou uma pessoa usuária, por isso não vou presa. No máximo vou ser levado até a delegacia, perder minha maconha, que eu acho que é muito grave, e tomar uma advertência e assistir um curso à la Proerd. Você pode ter essa tranquilidade. Agora, para quem está na quebrada e que sabe que muitas vezes a lei não é cumprida, você não vai conseguir chegar a argumentar tudo isso, siga se escondendo do sistema. Infelizmente, essa é a conclusão desse vídeo. Se você puder, se exponha, inclusive. Se você tem toda essa estrutura, vamos dizer que você é uma pessoa famosa além disso tudo, uma pessoa branca, com dinheiro, famosa, se exponha. Fume, carregue sua erva, cultive suas plantas, mostre na internet. Isso vai ajudar muito a normalizar a cultura e com isso a gente poder reajustar as leis. Porém, se você está vulnerabilizada, não o faça. Não queremos que essa mudança
que é uma vitória do movimento, se torne em um meio de aumentar o encarceramento, de aumentar a violência. Então, tome cuidado com os conselhos que muita gente vai te dar. Pode ser que a pessoa nem tenha entendido a profundidade dessa decisão e como ela é cheia de revolteios que podem te fazer se dar mal. A punição da perda da maconha e essas advertências são incabíveis. O próprio STF, em vários dos discursos fundamentantes dos votos, reconhece que o uso de drogas não pode ser perseguido por ser um direito individual, se tratar da sua intimidade. E como esses caras que disseram tudo isso, depois afirmam que, e aí um exemplo prático dado ali pelos próprios ministros, se um policial te encontrar na rua com 39,99 gramas de erva no bolso, teoricamente você é uma pessoa usuária, exercendo a sua individualidade. Porém, os próprios ministros prevêem que até que o Congresso tome uma outra medida ou o Conselho Nacional de Justiça regulamente diferente, você vai ser conduzida a uma delegacia, onde vai tomar essa advertência e talvez ser punida com esse curso, mas isso se for caracterizado ali dentro da mente dos policiais e em sequência do juiz ou da juíza que te julgar, que você realmente é uma pessoa usuária. Lembrando que mesmo que você tenha 30 gramas, que você tenha 1 grama de maconha no bolso, se, por exemplo, um número até usado no próprio julgamento, você tiver R$2.000 no outro bolso e você não tiver em Alphaville, você tá na quebrada, R$2.000 no bolso, 1 grama de maconha, o policial vai falar assim, mas como que você tem esse dinheiro? Entendeu? Vai olhar se tá de chinelo, como eu tô agora. Ah, de chinelo, R$2.000 no bolso, isso está estranho. Pode te levar, pode te fichar como tráfico. A palavra do policial tem um peso. Então, se ele disser, não, mas quando eu cheguei ele correu. E você correu mesmo, você tinha 1 grama de maconha, você sabe como é a violência estatal, correu mesmo. Entendeu? Você sabe que às vezes, mesmo sem 1 grama de maconha, se você ficar vacilando na rua quando a polícia aparece, você pode tomar um bala perdida ali, né, que encontra sempre os corpos pretos. Então, você correu. E aí ele fala, isso é suspeito. É suspeito, correu, tinha o dinheiro no bolso, chegou na sua casa e você tinha uma balancinha lá, você faz pão, mede a massa. Ele vai falar, mas por que você tem uma balança aqui? Entendeu? E aí pronto, você continua sendo criminalizado de maneira dura e cruel pelo Estado. Então siga tomando cuidado. Todo mundo que for falar, todo mundo que você vê celebrando por aí, eu acho que tem que celebrar. De dizer que não é crime, celebrei, fiquei feliz, mas a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais se a gente não está na classe dos privilégios. Oh, meu Deus, vou ficar recebendo o WhatsApp agora, essa hora? Pronto, mutei aqui. Ok, eu vou continuar porque eu já gravei esse vídeo 10 vezes, não aguento mais, a cabeça tá cansada porque foi um chorume gigantesco para justificar essas atrocidades que o Supremo está fazendo aqui hoje. E assim, se toda a brecha da lei 11.343 de 2006 podia ser, primeiro, atribuído a alguma vacuidade que o legislador tinha deixado, depois ao policial ali na ponta e, por sequência, ao juíza que te julgasse ali, hoje, esse peso, quem deixou esse vácuo, quem prevaricou com as nossas vidas foi o Supremo Tribunal Federal. Esse peso está na mão de vocês, ministros. Vocês sabem, vocês fizeram lindos discursos dizendo o quão racista é a situação que nós vivemos no nosso país, e não é de hoje. Hoje, gravíssima, mas ela vem de 1800, né? Vem de antes, eu sei, mas
Vamos citar aqui só o Pito do Pango, 1830, as leis subsequentes ali, capoeira, vadiagem, Eusébio de Queiroz, etc, etc. Então vocês sabem e vocês lavaram as mãos com o sangue. Tirando aqui meu ar dramático de Shakespeare, voltando, então é isso. Essa punição é absurda, não deveria caber. Pior que a punição, vamos dizer, que é o que os ministros disseram lá. Eles foram bem assim, mas sabe, pô, uma advertência, assistir ali 1 hora de videozinho do Proerd, perdeu seus 40 gramas, mas beleza, entendeu? Você vai lá e tal, que não é beleza, né? A gente sabe como é difícil, 40 gramas, imagina ainda se for um do bom. Mas tudo bem, vamos dizer que isso tudo foi beleza. Mas o pior é que como essa sanção administrativa ainda não tem nenhum órgão regulamentado para fazer a fiscalização e a aplicação dela, isso tudo continua na mão dessas mesmas pessoas que o próprio Supremo admitiu que tiveram crivo racista para prender tanta gente até hoje. O policial lá na ponta, depois o judiciário. Essas duas entidades vão continuar julgando as mesmas pessoas que poderiam ter julgado a lei 2006, a lei de 2006, a lei 11.343, a lei de drogas atual, do artigo 28 que estamos tratando aqui. Essas mesmas pessoas podiam, desde 2006, ter entendido que a missão dessa lei era tratar como uma questão de saúde o uso abusivo, inclusive, de drogas. Podiam ter feito isso e a gente tinha um país muito melhor hoje. Mas elas passaram esses 18 anos penalizando de maneira racista o nosso povo. E o STF, depois de fazer a crítica a esse sistema, devolveu ao mesmo a responsabilidade por seguir fazendo isso. Ou seja, ainda sob essa tutela do STF, que foi traçada hoje, e até que se mude isso, quem vai ficar na rua, ali, tipo cão farejador, sabe? Desmerecendo a sua própria profissão, que poderia ser muito importante, defendendo quem realmente está em perigo, vai ser a polícia. Então o STF falha com nós, o povo, gigantescamente, e falha com a polícia, que tem que ficar fazendo esse papel ridículo de pegar gente com pouca quantidade de maconha e levar para a delegacia. E lá, a Polícia Civil, que luta com a sobrecarga ali de trabalho, vai ter que fichar uma pessoa com uns baseadinhos e tal, com um pezinho de planta ridículo, igual a gente vê se você entrar agora no Google e digitar maconha, polícia maconha, apreensão maconha, entra só nas imagens, você vai ver esses pés que, sabe, não dá nem nada, o pé tá zoado, velho, tá ligado? Quem plantou já na vida vai falar assim, ó, o cara vai colher nenhuma grama desse pé aí, que, sabe, às vezes é um pé macho. Enfim, isso vai continuar acontecendo, vai continuar na mão do mesmo juiz, e aí a gente vê aí, entra aí no Google também e vê concurso juiz, e aí você vê lá 50 tons de branco. Os mesmos brancos vão continuar julgando as pessoas pretas e dizendo se ela foi usuária ou não. Então, isso é péssimo, 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 péssimo. Sabe, tira o gostinho de felicidade que a gente tem do começo de não é mais crime, ok? Até 6 pés, tudo bem, é usuário. Relativamente. Aí esse relativamente entra aqui, em alguma parte eu escrevi isso, mas que eu acho que já vou colocar aqui agora, de esse relativamente ainda mostra muito a crueldade dessa gente branca, novamente lá no Supremo, né? Agora tem o Dino lá, que não é branco, acho que o Cássio Nunes não é branco e tal, e que também tiveram votos assim. O Dino não votou, graças a Deus, nessa coisa, mas já que se tivesse, a única coisa que ele falou era para reduzir de 40 gramas para 25. Que cara nojento, velho. Que cara nojento, tá ligado? Porra, quer dar um palpite de merda desse? Agora, assim, isso, as únicas pessoas não brancas lá, essa mesma galera condenou a gente de novo a estar nesse mesmo sistema. Então, novamente, não se arrisque a menos que você tenha
alguém por trás que pelo menos olhe por você e que vá lá e que vai falar lá na delegacia, que vai trazer um advogado e que vai te proteger para você ter o seu direito respeitado. Que o problema que a gente está falando aqui desde 2006 é o Estado brasileiro não respeitando o direito do povo, não respeitando a própria lei que ele criou. Então isso, vamos lá. Essa presunção é isso, eles falaram 15 vezes. Ah não, porque vamos dizer que aqui tem 40 gramas, porém eu vi que o pessoal lá tem 40 gramas, mas ele tinha uma balança. Ó, se ele põe a balança, pronto, traficante. Ah, se ela tinha 1 grama que ela estava entrando no presídio, traficante. Entendeu? Olha a loucura desse povo. Então mesmo essa presunção das 40 gramas, a presunção dos 6 pés, quando é para você ir preso, ela pode não valer. E uma coisa que eles nunca falaram ali, e que na minha lógica é o mínimo que faz sentido, é que do contrário também. Então eu tenho 1 quilo aqui, tem 1 quilão aqui na minha mão, aqui ó. Vamos pegar uma caixinha de 1 quilo, ó, 1 quilo. Pá, tô aqui com o meu 1 quilo. Vamos ver só se não tem um link aqui que a Anvisa pode me derrubar também. Então 1 quilo, pá. Mas é pro meu uso, velho. Isso, inclusive, devia ser desde sempre. Presunção de inocência. Eu tenho 1 quilo aqui. O Estado quer falar que eu sou traficante, você tem que provar, velho. Não é porque eu tenho 1 quilo que eu sou traficante. Não, você tem que provar que eu tava picando ele, que tava vindo aqui, ó, gente, de 5 em 5 minutos, chegando triste e saindo feliz, né? É assim que a gente sabe que é na boca. Você chega lá tenso, e aí você sai... Isso quando não é o Mil Folhas, né? Não vamos falar disso aqui, não vamos falar de crise de prensado para ninguém ficar mais triste ainda, que já é 15 minutos aqui de tensão, né, que eu tô passando para vocês. Mas para deixar tudo explícito, para tentar organizar as ideias, é tão enrolada essa decisão que é difícil. Eu vou falar, e no final você vai falar, ué, será que eu entendi mesmo? Enfim, vamos andar. Então, novamente, essa questão pode ainda te fazer ser enquadrada como tráfico. Então a gente vai ter que esperar o Congresso, esperar o CNJ para ver se muda um pouco isso. Um pouco. E aí, vamos para uma pergunta. Eu posso plantar? Posso me explanar? Sair fumando, tal, não sei o quê? E aí eu já respondi lá no começo, né? A princípio não, né? Sim, se você tem algum... Se você não tem um privilégio, uma proteção, não. Continua na clandestinidade. Fuma, planta se quiser, mas sem abrir o jogo para a sociedade. Porque, infelizmente, é uma lei hipócrita. Então a gente tem que manter essa hipocrisia da nossa parte também. Fingir que não está fazendo uma coisa que é natural, uma coisa que, falando especificamente da maconha, falando assim de experiência pessoal das pessoas que eu conheço e que fazem uso, para essa boa parte da população faz muito bem. Uma planta que traz bem para as pessoas, a gente vai ter que continuar escondendo. E plantar, mesma coisa. Ah, e aí eu trago até a discussão que eu trouxe agora há pouco. Ah, 6 plantas, vamos começar aí nesse ponto. 6 plantas fêmeas. Isso quer dizer, por quê? Quem cultiva sabe, se você quer ter um rendimento, e aí pensando até no sistema indoor, né, no cultivo dentro de casa, você busca ter 2 estufas, ter 2 ambientes, porque em um está em floração. Quando ele flora, que você descobre se é fêmea ou macho. E aí, então, vamos dizer, você pôs lá para florar, você ficou com 6 plantas floridas fêmeas, é disso que a gente está falando. Mas existem as plantas que não estão floridas, que você deixa ali vegetando. Até porque, para conseguir uma subsistência, você tem que organizar muito bem esses 2 ciclos. Para você conseguir colher a que está florida, secar ela, não sei o quê, enquanto isso a outra está florindo. Para você poder, quando acabar essa daqui que foi seca, você ter uma outra que já está quase pronta ou pronta. E aí, essa que está quase pronta ou pronta, tem que ter uma terceira que está no comecinho, entendeu? Porque o ciclo tem que ser muito bem ajustado para ter uma subsistência. Então, é isso. Você pode... Tem os 6 plantas fêmeas floridas. Pá, você pode ir para a delegacia, e aí você vai falar...
E aí, como eu disse, igual com a maconha, eles não chegaram a falar igual os 40 gramas que você vai ter aprendido, eles não falaram das plantas, porque as plantas estão na sua casa, para começar, inclusive, já é uma invasão maior da sua privacidade. Mas, de qualquer jeito, pela lógica punitivista que continuou sendo exercida nesse julgamento, você vai perder suas plantas. Isso é o mais grave. Dependendo da atuação policial, não duvido que você perca o seu equipamento. Ou confisquem ou destruam sua estufa, suas lâmpadas, seus fert. Então, novamente, se você é uma pessoa que tem recursos, tem casa, tem emprego, tem quem vai contratar um advogado para você, e você, inclusive, quer ver a legalização sair, você talvez devesse se arriscar, se jogar, dar a cara a tapa e falar, não, eu tô plantando mesmo, sou usuário, tô plantando, vamos acabar com essa hipocrisia. Que aí eles te levam uma vez na delegacia, eles te levam outra, aí com outra pessoa a mesma coisa, leva, vai, volta, vai e volta, vai e volta. Você vai lá, pá, toma advertência, volta pra casa, não sei o quê. Uma hora o próprio delegado, quando vê o PM chegando com você na porta, vai falar, porra, esses PM não aprende, velho. Aí vai chegar no PM e vai falar, ó, meu, não traz, velho. O cara tá com uma merrequinha, um baseadinho no bolso, você vai ficar trazendo aqui pra gente? Aí eu tenho que fazer um documento, eu tenho que não sei o que, eu tenho que levar no juiz, etc, etc, etc. E que vem a lógica, que é muito verdadeira, de tipo assim, e eu podia estar resolvendo um homicídio ali, podia estar resolvendo um feminicídio, agressão, sequestro, etc. Até um roubo grave, enfim, seja lá o que for, mas o que realmente seja de interesse da população e da própria polícia. Agora, ficar vendo, sabe, plantinha, baseadinho aqui e ali, eu espero que o próprio sistema uma hora se sature e isso mude a posição. Então, pessoas corajosas que tenham recursos e queiram fazer essa militância assim, sabe, de se jogar mesmo, esse não, eu tanco o bagulho, tá ótimo. Mas você que tem uma vida que vai ser totalmente desestruturada se você for um dia na delegacia e, sabe, e perder o que você investiu para cultivar e etc. Velho, continua no segredo, que é o melhor. É isso. Até porque, né, é isso, né? Desde o Supremo, e aquele exemplo que eu dei da relativa presunção de inocência, já se desrespeita um outro princípio de direito, que é o indúbio pro réu. E indúbio pro réu quer dizer, na dúvida, deixa a defesa ganha, entendeu? A defesa ganha, porque, ó, não tenho dúvida. Essa é a presunção de inocência. Tenho dúvida? Eu não provei que você é culpado, então eu não consegui provar no extrato bancário que você está movimentando, que você comprou casa, comprou carro, com vários skunk que você vendeu. Não provei isso. Então eu não tenho como dizer que você é culpado. Porém, isso não é o que acontece no Brasil. Hoje, né, não acontece desde 2006, hoje, e não foi o que aconteceu no Supremo, então provavelmente não vai passar a acontecer agora. Então siga tomando cuidado. Por que o julgamento e esse vídeo e os votos foram tão confusos? Né, esse vídeo foi confuso porque o julgamento e os votos foram confusos. Mas o julgamento e os votos foram confusos porque, mais do que ser um julgamento jurídico, de qual que é a lei, qual que é o certinho dentro da lei, é um julgamento político. E, além de ser político, ele é marcado duramente pelo fanatismo religioso e pelo moralismo, pânico moral total. Vários dos votos foram puro pânico moral. A pessoa vai fumar e vai destruir o mundo, sabe? Coisas assim, péssimas, né? Péssimas se fosse aqui na mesa de bar, mas sem mensurar quão péssimo é isso acontecer na corte, na Suprema Corte do país. Então foi isso. Então o juiz, mesmo os que defendiam a descriminalização, ficaram com uma retórica e ficaram se defendendo e ficaram falando mal das drogas e falando isso e falando aquilo. O mesmo juiz que falou, sabe, tem um voto e foi clássico na época, tá ligado? A gente ficou muito feliz, muito feliz. Não sei quando que foi isso, 2013,
acho que foi 2013, o voto do Barroso, sabe? Ele falava assim, ó, se a pessoa quiser chegar em casa, tomar uma garrafa de uísque, isso faz mal para a saúde dela, vai morrer talvez. Mas não é crime. Se ela quiser fumar 2 maços de cigarro deitado na cama, sabe quando você fica assim e vai caindo a cinza no peito, aquela cena, é ruim, mas não é crime. Porque mesmo que fosse suicídio, a pessoa levasse até o final, não é crime. A automutilação e o suicídio não são crimes no Brasil. Então mesmo esse cara que falou tudo isso, que reconheceu, ficou falando, nós somos contra as drogas são mal, e blá blá blá, papinho de Proerd, entendeu? Então, a gente teve votos muito intricados ali, cheio de contradições em si mesmo, e um monte de gente querendo falar e mostrar um ego superior, ser dono da razão, e etc, votar contra por ser a favor, teve tudo isso teve. Por isso esse julgamento foi um caos, foi dificílimo, eu dou muitas graças que acabou, tá ligado? Muito que descriminalizou, acho ótimo, que acabou, acho melhor ainda. Então é isso, por isso foi confuso. E o que a gente pode esperar de bom? Que o CNJ, mais até do que o Congresso, crie logo essa regulamentação, que afaste a polícia e o sistema penal das usuárias de droga. Então que afaste de vez, que fale sei lá o quê, e todas as possibilidades são péssimas, porque a premissa é péssima, mas são melhores que essa. Exemplo, que seja uma questão sanitária, então. É uma questão sanitária, quem tem que vigiar e punir é a Anvisa. E não, mas não vai ser ruim? Vai ser ruim também, mas pelo menos não é um policial armado, entendeu? Tipo, que a gente sabe que age com violência muitas vezes. Até o fato de estar armado é uma demonstração ali dessa relação de força, violência. Então não, você vai tomar uma multa que você não tem aqui na delegacia. Isso também é melhor. Não tem que ir na delegacia. Você, então tá aqui, ó, sua multa tá aqui, ó. Se há multa, né? A multa é outra questão, deixa eu até tirar a multa aqui. Mas enfim, que vai fazer a advertência. Advertência, ó, sua advertência tá aqui. Drogadinho, não use drogas. Drogas é mal. Assinado Estado brasileiro que dá tiro aí na favela. Entendeu? E aí você vai lá, tá certo, desculpa, não vou usar mais drogas. Então, que seja isso, que tire a polícia para tirar essa violência. E, como eu disse agora há pouco, e deixa a polícia fazer o que é que seja que ela tenha que fazer de útil para a sociedade. Isso não é útil para a sociedade. Isso é gasto de dinheiro à toa, isso é violência, isso é tolher os direitos das pessoas. Então, que mude isso para que não aconteça isso mais. E o que nós temos que fazer? A gente tem que seguir na luta, fortalecer os movimentos como a Marcha da Maconha e eleger parlamentares que combatam esse proibicionismo direto na legislação. E isso vai desde esse ano a gente pensar as campanhas municipais, porque o municipal tem muita influência nessa brincadeira, pareça que não, ainda mais nesse papo de multa que eu soltei aqui sem querer, que eles vão querer trazer, então a gente pode barrar isso no município, mas principalmente pensando em 2026, chegar no Congresso e mudar essa lei, talvez até a própria lei de drogas, direto na fonte. Basicamente é isso, né? O que nós temos de mais importante é que não é crime. Então, quando você estiver em um lugar que seus direitos sejam respeitados, bata o pé e fala, não é crime. Não posso ser agredido pelo Estado por uma escolha pessoal de algo que afeta só a mim. É isso, galera. Meia hora de vídeo aqui, ó. Um resuminho ótimo, porque o bagulho foram horas e horas e horas e horas. E depois eu vou trabalhar melhor essas informações, trazer um vídeo elaborado, etc, etc. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, você é demais. Valeu, tamo junto e legaliza